Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje comigo aqui no estúdio eu tenho o advogado Quaresma, ele que é de Belo Horizonte, veio a Cuiabá participar de um evento da Anacrim e falar sobre tribunal de júri, né? Primeiramente, quero agradecer a tua presença aqui, se dispôs a vir nos dar essa entrevista. Eu sou assim, apaixonado por filme que tem tribunal de júri e me disseram que essa é a sua especialidade. Ele foi advogado do famoso goleiro Bruno, vocês lembram desse caso? Está aqui o advogado do goleiro Bruno. Eu vou começar já fazendo essa pergunta para você. Você ficou satisfeito com o desfecho do caso do Bruno? Eduardo, em primeiro lugar, como advogado? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui proseando com você. Eu não sou VIP, como é que é? Vim do interior paulista. Exatamente, como é? Very important person. I don't speak English, nem sou nem moralista. Mas eu queria agradecer penhoramente a oportunidade de estar aqui proseando com você. Eu brinco o seguinte, quando o papai convolou núpcias, teve um conluio amoroso, pertence ao papai que tem namorado com a mãe, né? Senão seria uma coisa alienígena. O gênio da advocacia rolou uma homenagem a Troar e virou isso aqui. Nós somos alucinados pelo exercício da advocacia criminal, que não é bem entendido pela sociedade. Como é que você defende um estuprador, um sequestrador, um latrocida, um homicida? A partir do momento que essa acusação não pesar sobre um parente seu. Um dolo eventual, que é o fetiche do momento. A gente toma uma canjibrina aqui e sai dirigindo um carro, atropela alguém. Eu assumi o risco de matar. Só dá de 12 a 30 anos de cadeia. Você não vai procurar dentista, tributarista, civilista, você vai procurar um advogado criminalista. Então, antes de falar sobre a questão do Bruno, não foi o caso de maior repercussão que eu trabalhei. Canibais de Garanhuns, um rótulo que deram um fato lá do Recife, trabalhei nesse processo. O rotulado também, massacre de Eldorado e Carajás, trabalhamos nesse processo. O caso da irmã Dorothy, oficiamos também em defesa do Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida. E o Bruno foi um deles. Foi em tempos modernos que teve muita repercussão. Eu não labutei no plenário em face à defesa dele, foi um outro colega. Eu defendi Marcos Aparecido dos Santos, que eu sempre conheci como paulista, meu amigo pessoal, e tem a alcunha de bola rotulada nacionalmente. É um processo interessante, por quê? O crime doloso contra a vida, o que é isso? Homicídio, tentativa de homicídio, induzimento, instigação e auxílio a suicídio, aborto e infanticídio. Bem, eles demandam materialidade. O que é materialidade? Molhei a mão, tem água. Eu constato materialmente que tem água. Então eu tenho um cadáver. Aquele processo, nunca existiu um cadáver. O pessoal pergunta, cadê ela? Não sei. Pergunta onde está o Luiz Samúdio, acusado de estupro, condenado por estupro, que sumiu. Se você me mostrar o cadáver do Luiz Samúdio, eu te mostro a Elisa Samúdio. Talvez estejam dois vivos. Você tem prova que ela está viva? Não, eu não tenho prova que ela esteja morta. Então, qualquer um de nós pode responder a um processo criminal. Eu tenho um grande amigo chamado Renato Zuinzupo, juiz da primeira vara criminal de Araxá, que ele escreveu um livro chamado Verdugo. E na orelha do livro está estampado assim, toda pessoa é capaz de matar. Mata-se por 3 barras, barra de rio, barra de saia e barra de ouro. Terra, dinheiro e mulher. Então você pode, e por ímpeto também. Então você tem aqui a questão de ímpeto. O cidadão pisa no seu pé, você dá um tiro na cabeça dele. Isso acontece. Tem aqueles que Deus manda matar também, caso do Adélio, né? Exatamente. Deus mandou ele matar o Bolsonaro. Essa é a questão assim, extremamente interessante. Lamentavelmente, uma vez que pelo padre do segredo de justiça, não divulgaram até hoje a inquirição dele perante o delegado federal e o juízo federal, onde ele fala textualmente quem mandou. Tem um mandante, sim, Deus. E há um reconhecimento à inimputabilidade, artigo 26 do Código Penal. Quem não consegue inteiramente entender ou determinar sobre o caráter ilícito daquela conduta, ele é inimputável. Porque o semi-imputável pode ter uma medida de segurança e uma pena, uma reprimenda corporal. A sanção levada a efeito para ele foi o quê? Uma medida de segurança, que a cada 3 anos tem que ser renovada. E eu não sei se algum dia algum perito terá coragem de falar, olha, por que você mantém o inimputável constrito, recolhido? Periculosidade. Então ele causa risco à sociedade. E
por nunca terem divulgado isso numa investigação que contou com a Polícia Federal, e não vamos dizer que a Polícia Federal foi parcial, com o Ministério Público Federal, e não vamos dizer que o Ministério Público Federal foi parcial. Ah, esquecemos. Há uma figura no processo penal chamada assistente do Ministério Público. A vítima, o ascendente, o descendente, o colateral e o afim pode intervir no processo de um crime doloso contra a vida ou no crime contra a segurança nacional, representando a vítima. Então havia advogado Bolsonaro. Ninguém questionou a sentença. Aquela pirotecnia de advogado para cá, de investigar advogado, de saber quem pagou, deixa lá rolar, não vão chegar a lugar nenhum. Mas a sentença vai manter Adélio preso pro resto da vida. Não, porque depende de uma revisão periódica através de uma perícia. Só se o perito for mais doido que o Adélio para soltar o Adélio, né? Aí é que vai aquela questão. Eu fico preocupado a partir do momento em que você vai se curvar uma questão política para determinar uma questão psiquiátrica. Vamos dizer o seguinte, que o que ele tenha dito está correto, que o mandante foi Deus. Qual perito vai atestar para botar um cidadão desse em liberdade, assumindo de que o mandante foi Deus? Com um lapso temporal decorrido entre o fato, nós estamos falando em 2018, estamos ingressando em 2022. 3 anos deveria ter sido feita uma reavaliação. Se você fosse advogado do Adélio, então, na sua opinião, em breve ele estaria solto? Não, não é isso. Eu não sou médico legista. Quem faz mas se você fosse advogado? Eu ia suscitar se existe ainda periculosidade. O insano, ele não tem a esquizofrenia, não há cura para isso. Então você pode dizer sempre, o esquizofrênico não tem cura. Agora, qual que é a periculosidade do insano? Essa que é a questão, isso que nós temos que trabalhar. Então a questão Adélio está removida por uma questão política, por uma situação, alguém mandou, quem pagou advogado, isso, aquilo. Eu posso falar, eu conheço a causa porque eu tinha relacionamento, hoje não tenho mais, com os advogados que estão lá, que ainda hoje não mais defendem o Adélio, inclusive. E é uma situação muito perigosa, você afastar o sigilo telefônico de alguém, e eu li, não sei se foi em algum noticiário, no próprio voto do TRE, do TRF1, sobre que o advogado estaria concorrendo com o delito. Isso é uma acusação muito grave. Não me confunda com a conduta do meu cliente. Eu defendo pessoas, eu não vou nominar, mas vou dizer, eu defendo pessoas que são tidas como Bin Laden, como Saddam Hussein, como Pablo Escobar, e em face deles... Ele está falando de grandes traficantes do Brasil, que são famosos, já que ele não citou também, não vou citar, mas são clientes... Algumas pessoas dessas tidas como traficantes, alguns condenados, são meus clientes. E aí vai aquela distância. Em face deles, não vigora o princípio da presunção de inocência, não vigora em prol desse indivíduo o devido processo legal, a plenitude de defesa. Vou lhe dar uma ideia. Estive em Catanduva e em Campo Grande, conversando com 2 desses personagens. Eu tive meia hora para conversar com eles. Presídio de segurança máxima. Máxima, gravado. Eu tenho um processo com 8.000 páginas que eu não posso apresentar para o meu cliente. Será que porque ele é o tido e havido como o Al Capone, ele não tem direito à plenitude de defesa? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Em data recente, um cidadão foi inocentado nos Estados Unidos, que teria CSI e o capeta com investigação, provado inocente depois de 40 anos preso. Você consegue imaginar isso? No Brasil, nós tivemos um caso, Wagner Lúcio da Silva, que ele foi condenado a 28 anos por um latrocínio, passou 8 em cana, até a hora que provar que ele é inocente. Nós temos em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, eu sou da Baixada Fluminense, estou radicado em Minas, eu tenho 57, 42 anos que eu estou lá. Eu até perdi os cabelos e as contas. O maníaco da Anchieta, um estuprador em série. Um passou 18 anos preso, o outro passou 10. E depois de um passar 18, o outro passar 10, descobriram o real estuprador. Você consegue dormir com um barulho desse? O estupro não é um caso que você tem uma dificuldade de reconhecimento, porque a cópula se dá próxima. Então você contempla a face do seu agressor. E mais de uma vítima reconheceram de forma indevida o indivíduo. E aí eu fico perguntando, quem é que vai pagar isso? Eu não afasto... Esse tipo de falha aí não existe preço, né? Não. Para você ter ideia, na cidade de Lajeado,
no Rio Grande do Sul, um cidadão foi acusado de estupro. Ele foi delatado por um indivíduo. Fulano estuprou. Por quê? Num caso desse aí que foi dito, não existiu coleta de DNA? Aí que tá, aí o mistério da fé. Não. Com relação a Minas Gerais, não. Do que eu vou te falar de Lajeado, a coisa é mais grave ainda. O que aconteceu? Um estupro e um furto. O cidadão que foi pilhado com a res furtiva, com a coisa subtraída, para falar, né? A res furtiva é coisa de direito. Com um bagulho que foi subtraído. Quem pegou foi fulano. Fulano foi identificado pela vítima como sendo o autor do furto e o estuprador. Passado um tempo, aquele que delatou o pretenso estuprador foi preso por estupro e coletaram o material genético dele. O que aconteceu? Bateu com aquele colhido lá na cena do primeiro estupro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu mais relevância à prova oral, ou seja, o reconhecimento, que à prova técnica. 99,99999 é a margem de erro ou de acerto, do de DNA. acerto. Então 0,00001 é de erro. O Tribunal Gaúcho disse assim: não, a vítima reconheceu. O STJ, a vítima reconheceu. Por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal disse: ô, cara pálida, peraí, eu tenho uma prova técnica. Como é que eu vou manter um cara condenado por estupro se a perícia técnica, que é uma prova incontestável, diz que não foi ele? Então, nós temos a falibilidade é inerente ao Nesse caso, o STF acertou. Acertou. O que não vem acontecendo. Não, a gente vê coisa... Eu vou ser franco com você. Caso Lula. Olha, aí vai... Vamos ver sua opinião no caso Lula. O STF acertou. Eu tenho um grande amigo chamado Jack Stripador. Porque se você falar para mim que o STF acertou, o STF desmoralizou. Ministério Público, Polícia Federal, primeira, segunda e terceira instância da Justiça. Eu tenho um grande amigo chamado Jack Stripador. Vamos por partes. A um determinado momento da existência terrena, leia-se Poder Judiciário Tupiniquim, a Constituição Federal diz o seguinte: ninguém, eu lembro bem dos seus olhos aí, ninguém será considerado culpado até trânsito julgado de sentença penal condenatória. Chama-se isso princípio da presunção de inocência. Aí me vem o ministro Barroso, que foi advogado, e aí causa perplexidade, e fala assim: pero no mucho, né? Porque segundo grau tem que encarcerar. Aí ele vira e fala: olha, mas poucos são os recursos especiais para o STJ e extraordinários para o STJ especial, STF extraordinário, que são providos. Engraçado, acabei de contar com um cara que foi condenado por estupro, que é inocente. Aí me vem o ministro Barroso e fala assim: tem que prender segundo grau. E durante algum tempo, por 6 votos a 5, virou para 6-5, para que não tem prisão, a não ser com trânsito. Caso não existia caso Lula ainda. Isso, vamos lá. Caso Lula, existe um negócio chamado competência. Isso é constitucional também, é um bagulho chamado Constituição Federal. Ninguém será julgado e processado se não por autoridade competente. O cidadão Moro, certinho? Que o pessoal do Bolsonaro adorava e hoje defenestra, porque vai ser adversário dele, vai ser adversário do Sabarbudo também. Não tem afeição pelo Bolsonaro, não tem afeição pelo Sabarbudo, não tem afeição pelo Lula. Porque eles formaram uma organização criminosa, Dallagnol e Moro. Para quê? Para condenar a rodo. Eduardo, eu não tenho medo de justiça, eu tenho medo de ser julgado por juiz parcial, o juiz incompetente. A competência é para Mas essa parcialidade não foi questionada lá no início do processo? Mas aí é que é negócio. Você veio gradativamente. Hoje está no segundo dia do julgamento da Boate Kiss. Ela remonta, aquele fato remonta a 9 anos pretéritos. Né? Obviamente, só pode ser pretérito. Né? Há 9 anos aconteceu aquela tragédia. Dolo eventual, dolo direto. Dolo eventual, assumo o risco de matar. Dó direto, dou um tiro na sua testa, isso é dó direto. Um belo dia alguém acordou e falou: eu tenho uma boate, a mais conceituada de Santa Maria, que todo final de semana me bota no bolso 50 mil conto, ganho 200 mil conto por mês. Hoje eu vou acordar, eu vou matar 245 pessoas. Vou matar asfixiada. Eu vou destruir a minha vida, eu vou aniquilar a minha família, eu vou destroçar toda uma cidade com um episódio desse.
Isso está Os sendo... réus têm essa acusação. Exatamente, do dolo eventual, assumir o risco de produzir o resultado. Quem vai decidir isso, quem é? Conselho de sentença. 7 jurados. 7 jurados ou jurados. Chama-se conselho de sentença. Juradas ou jurados, eu não sei qual foi a composição de gênero do conselho. Lula, competência. Você não julga estupro, exceto se for conexo, no tribunal do júri. Você não julga um caso havido no Mato Grosso, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A não ser que haja uma conexão. Mas essas contestações aconteceram no início do processo. Sim. E mandaram seguir. E a O próprio STF. E a determinado momento, as luzes altíssimas da segunda turma do STF discutiram e falaram: esse trem está errado. O Moro não é um juiz absoluto. Então, o direito à ciência da controvérsia. Tá? O que é jurisprudência? São decisões... Mas para quem está em casa entender, o Lula não está absolvido de nada. Não. Ele teve o processo anulado e se alguém entender que é caso de começar novamente, perante um foro competente, um juiz competente, pode ter... Mas já não foi transferido esses processos dele para Brasília? Já, e alguns deles já morreram. Alguns deles o juiz rejeitou a denúncia. É que a imprensa não gosta de divulgar algumas coisas, né? Se você pensar hoje, os Estados Unidos, o New York Times é democrata, o Washington Post, por exemplo, tá? É republicano. Então você tem linha editorial específica e previsto lá. Aqui você tem a emissora A que puxa para um lado, a emissora B que puxa para o outro, Globo lixo, Record para um lado, Globo para outro e tal. Então você tem isso, mais velado. SBT, o genro do dono do SBT é ministro do Lula. Do ministro do Bolsonaro. Você acha que eles vão falar mal do Bolsonaro? É aqui no inferno. A gente tem que ter um pouquinho de discernimento. Mas dentro da questão, e isso, lamentavelmente, Eduardo, é pesaroso. É você ver a ingerência de algo alienígena ao direito, ingressar no espectro daquilo que deveria ser o quê? Imparcialidade, competência, presunção de inocência. O que houve lá foi: a delação vos libertarás. Não é verdade vos libertarás, não. Prendia-se para quê? Para delatar. E as delações foram, às vezes, usadas como único instrumento para condenar. Isso é vedado pela lei. Eu não estou discutindo. Aqui, eu tenho todas as reservas do mundo contra o PT e o Lula. Eu tenho todas as reservas do mundo contra o Bolsonaro. A Lava Jato recuperou aí, não sei se foi cerca de 2 bilhões de reais foram devolvidos. Se foram devolvidos é porque tinham sido roubados. Não vou discutir. Agora, a forma... O crime existiu. Sim. Aí eu vou te perguntar um negócio. Eu posso te botar no pau de arara? Porque se eu puder te gangorrar, eu vou te botar no pau de arara. Sabe o tal do Jesus Cristo? Sim. Você que matou. Não foi Judas, foi você que delatou ele. Se os fins passarem a justificar os meios, nós tivemos a imagem, no off aqui a gente conversava sobre uma cena pavorosa. Eu aprendi com meu pai a ser aficionado por faroeste. Aqueles filmes que a gente tinha lá, tem um do Zorro, né, que estão os 3 caras sendo arrastados, ou 2 caras, os irmãos, que um deles virou o Zorro depois, na segunda etapa, arrastado por um cavalo, né, a corda de um cavalo. Nós tivemos um cidadão arrastado numa moto. O que ele praticou? Será que vale tudo? Será que eu posso, Estado todo-poderoso, me equiparar ao aspas bandido, aspas marginal, aspas ser defenestrado? Porque a partir do momento que a barbárie se está lá no Estado, cara, desculpa a expressão, fudeu a bicicleta. Mas no caso do Lula não houve o devido processo legal? Não, porque a competência, tanto é que todos os outros estão sendo anulados, todas as outras condenações. Por quê? O que é competente? É o fato de algum desvio da Petrobras no esquema Lava Jato, que foi predominantemente na terceira vara da seção judiciária de Curitiba, ok? Do Paraná, que era do Moro, capitaneada pelo Moro, e tendo os asseclas dele lá, o Dallagnol, o Capeta, comandando o espetáculo, fazendo esquemas. Cara, o Telegram foi um negócio, a Vaza Jato foi um negócio fantástico. Você é juiz, eu sou promotor, nós vamos processar o Jamal. Ó, vamos fazer assim, não leva o fulano não, que o Quaresma vai trucidar esse cara lá. Pega um outro procurador para inquirir. Isso é jogo limpo?
Mas isso é o mínimo. A competência, este fato aqui... Mas promotores conversam com juízes, advogados conversam com juízes, você tem o direito de conversar com o juiz. Conversar uma coisa, combinar o que fazer Você tem outra. direito de conversar com o juiz, não tem? Como advogado criminalista? Eu só não tenho o direito de combinar o que vai fazer. Não apresente a denúncia agora, espera mais um pouquinho, faça tal coisa. Eu já ouvi uma vez, um dia eu tinha um pau com uma juíza de todo tamanho. No meio do interrogatório, a respeito de uma tatuagem, o senhor tem que lembrar onde é que o senhor fez. Ô, Carapada, peraí. O Moro não lembrava das conversas que ele travou com o Dallagnol. E por que o meu cliente tem que lembrar? Então, essa questão é a seguinte: devido processo legal. Quem sou eu perto do ministro Supremo? Nada, eu sou um réis advogado. Eu tenho para brincar o seguinte: advogado é pedinte, promotor é palpiteiro, quem decide é o Supremo. Quem tem competência técnica chega ao Supremo por recurso extraordinário, ou habeas corpus ou reclamação. São 3 remédios processuais para você chegar lá, ok? Se por 3 votos a 2 eles disseram que aquilo era ilegal, sou eu que vou discutir? Pergunta para ele. O fundamento do voto está lá. O dia veio um cliente me encheu o saco. Por que eu tô... é a mesma coisa da história da segunda instância. O próprio STF, por 2 vezes... Depois virou. 2 vezes entenderam que era pertinente prisão em segunda instância, como acontece na grande maioria dos países do mundo, né? Depois do caso Lula, eles mudaram de ideia. Não. Quando foi no mínimo suspeito. Quando foi o caso Lula, o Lula passou 500 e tantos dias preso. Não foi depois do caso Lula, não. O Lula passou mais de quase 2 anos preso. A nossa questão é a seguinte... Mas é óbvio, eles tinham que dar pelo menos um tempo para poder mudar o entendimento que eles tinham tido por 2 vezes. Aí depois lá na frente descobre que o cara estava preso ilegalmente, que o foro não era competente. Olha que legal. Eu não tenho aqui... Legal ou burrice, né? Porque tiveram a ideia atrasada, então. Por que não tiveram a ideia lá atrás? Em vez de botar a segunda instância? Quando é que está sendo julgado... Nós passamos por um problema de credibilidade do nosso Supremo Tribunal Federal. Isso é fato, você como advogado sabe disso. Quando é que está sendo julgado o X, fazer com os dedinhos, 9 anos depois? Isso é falta de credibilidade ou devido processo legal? Então, pessoal, o dia eu vi um cara, que tem recurso, é só mudar a lei, gente. Esse devido processo legal demorado 9 anos também é absurdo. Isso, é só você mudar a lei. Você tem um negócio chamado 1º grau, 2º grau, especial, extraordinário, habeas corpus, isso, aquilo. É só você limitar. Quando o senhor fala, quando Vossa Excelência decanta e canta, em outros países, eu não conheço a Constituição Federal de outros países. Eu conheço uma que diz assim: ninguém, bem calminho ali nos seus olhos, tá, meu pré-claro telespectador? Ninguém será considerado culpado, senão pelo trânsito em julgado de sentença condenatória. Tá bom. O que é trânsito julgado? Então vou te dizer outra coisa. Por que o STF manteve deputado federal que tem imunidade parlamentar preso aí por 6 meses? Qual foi a acusação? Eu vou te falar. Qual foi o processo? Eu vou te falar. Qual foi o devido processo legal? Posso brincar com você? Você entende? Tá, então vamos brincar com você. Não, me explica isso. Esqueça o Quaresma advogado. Você está conversando com um cidadão Quaresma. Eu delirei de ver aquele imbecil preso por 6 meses. Chame o Quaresma advogado. Aquilo é heresia, aquilo é um negócio inexistente. É um inquérito do fim do mundo. É o juiz sendo vítima julgando aquele que seria agressor dele. É inimaginável qualquer canto do planeta. Quando você fala nos Ainda mais se falando de juízes que são guardiões da Constituição. A Constituição garante o deputado a livre palavra. Isso, ok, tá bom. Eu vou te dar um tiro na cara, você é um filho daquela que ronca e fusca, não sei o quê. Ele pode falar o que ele quiser. Nem tanto. Aí você está confundindo liberdade, prezado telespectador, com libertinagem. Eu vou estuprar você. Mas a prisão dele, você como advogado, a prisão dele não é ilegal? Não, que aquilo ali foi uma certa aberração, mas... Então você concordou comigo? Isso, mas só tem um negócio. Vamos falar... Não, pera, só vamos matar só um negocinho. A de referendo de quem? É do plenário da Câmara. A Câmara manteve a prisão.
Então vamos transferir isso aí para cá. Porque a Câmara e o Senado Federal são reféns do STF. Não. Hoje nós temos um presidente do Senado Federal, que é dono do escritório de advocacia, um dos mais famosos, dos mais atuantes hoje no Brasil, que depende e vai ganhar milhões, bilhões com as decisões vindas do STF. Então Vamos ele lá não vai de novo. fazer nada. Não vou pedir para você Não, responder. é meu amigo pessoal aqui, é meu amigo pessoal. Não, é meu amigo pessoal. Há um impedimento do exercício da advocacia. Então, Jackson. Não, ele diretamente não vai exercer advocacia, mas o lobby está feito. Então, deixa eu explicar um É negócio. lobby, querido. A advocacia é personalíssima. Lá no meu escritório, sou eu e minha sócia, que é o gênio do mal. Claudineia Carla Calabundi, que é quem manda no escritório. Tá? Ela que pensa, eu que faço as bobagens. A confusão é comigo. Mas, eu quero você, não quero ela. Porque você não conhece ela. Então, é muito personalíssimo. Entrar no plenário, a Cláudia tem um pensamento, eu tenho outro. Ela tem uma postura, eu tenho outro. Então, não depende só disso. Se você imaginar hoje, os filhos, netos, bisnetos, sobrinhos de ministros são advogados. A ação de Brumadinho está no escritório de quem? Do Maurício Campos. Uma delas, o ex-presidente da Vale está no escritório do Maurício Campos de Oliveira Júnior, que não é mais sócio do Rodrigo Pacheco. Eles não estão mais no mesmo escritório. Eles foram sócios, hoje não são mais. Porque o que rola? Há uma dicotomia entre verdade e ficção, entre fake news e realidade. Nós ouvimos muito falar em fake news, é um termo que ficou altamente divulgado hoje. Amplo e restrito fake news, ou há fake news. O Rodrigo foi, no passado, sócio do Maurício, trabalhar no escritório de um dos maiores advogados de Minas, chamado Oswaldo Campos Pires, saudosa memória, um dos caras mais brilhantes que eu já vi atuar, tanto quanto Décio Gento, como Sidney Saf, como Jair Leonardo, que é pai do atual presidente, que foi eleito da ordem, que eu faço parte da futura diretoria. Seria o homem que irei cuidar das prerrogativas da ordem em Minas Gerais. Então, esses escritórios têm pessoas proeminentes, que migraram para a esfera política, migraram. Mas eu não consegui entender até agora, porque quem exerce cargo executivo não pode exercer advocacia. E me causou muita espécie a notícia, eu não vi, do Flávio Bolsonaro ser advogado, porque o senador não pode exercer advocacia, é incompatível. Eu, governador, eu não posso ser advogado. Eu tenho a inscrição, mas eu tenho impedimento, então eu me afasto. Esta questão é muito fácil você chegar, o cara está interferindo, o cara está fazendo isso. Bicho, vê lá qual o processo que ele está assinando, vê lá quem são os clientes dele. E aquele negócio, o Rodrigo criou uma história. Estou dizendo pelo fato, por exemplo, de o STF estar mantendo um parlamentar preso ilegalmente e nem Câmara nem Senado. Mas a Câmara, o Senado tem. Não, o Senado não tem nada a ver com isso. Porque O Senado não tem nada a ver com isso. A questão foi da Câmara. A Câmara há de referendo da decisão. Existem vários pedidos de impeachment de ministros do STF. Igual e do o presidente do Senado. Igual do Bolsonaro. Quantos tem do Bolsonaro? 50. A competência para decidir ou não é do presidente do Arthur Lira. A presidência é do Rodrigo Pacheco. Então, não é um conferniz de mas qual que é o pedido de impeachment feito para o Bolsonaro que tem base legal para se abrir o inquérito? Não tem. Nenhum tem. Qual pedido base legal não tem. Agora, um parlamentar preso inconstitucionalmente, isso tem uma base mais do que legal para os poderes agirem contra o STF. Quantos votos tiveram para manter ele preso? Aí você pergunta lá para a Câmara, não pergunta para o Senado, não. Você pergunte, telespectador, ligue para o seu deputado e pergunte como é que ele votou na manutenção ou liberação do Daniel Silveira. E eu adorei o negócio do Daniel Silveira, porque ele me deu um precedente fantástico. A quantidade de testemunhas por fato. O ministro Alexandre de Moraes, eles rolaram acho que 32, eram acho que 4 crimes, dariam 32, porque 8 por fato. Então ele manda adequar. Então aquilo ali tecnicamente para a advocacia foi interessante. Agora, a esfera política ingressou, ativismo judicial, é um negócio assustador. Né? O judiciário demandando sobre questões
sobre aborto, sobre racismo, não é racismo e tal. Já declararam direto de Portugal que hoje o Brasil vive um Ativismo judicial. semipresidencialismo, que quem manda hoje destruindo como poder moderador é o STF. Eles declararam isso já, destruindo com a nossa Constituição. Mas que negócio de eles declararem... Mas o tempo por si só vai renovar o STF, né? Porque ninguém é eterno nesse mundo. Nossa, mas o que eu fiquei assustado... Vamos falar, eu quero falar de tribunal de júri. Aqui, mas eu fiquei assustado foi com o terrivelmente evangélico. Quando é que nós vamos ter o... Já imaginou o cidadão chegar lá? Em o nome do Senhor Jesus. Porra, o cara não vai poder falar... Ele já declarou, ele na vida pessoal é terrivelmente evangélico, 100%, não. E dentro do STF, como ministro, ele tem que ser 100% a Constituição. Ponto. Fico satisfeito, porque se fosse um terrivelmente judeu, nós temos um problema sério. Você já viu o que tem atrás do Fux, do ministro Fux? Tem um crucifixo. O judeu não acredita em Jesus Cristo. Olha que problema do cacete. Você tem um raio de um símbolo no Estado laico, no judiciário laico, tem um crucifixo. Mas nós temos ministros católicos, então, não, claro. Então se for discutir essa questão da religião do ministro, nenhum ministro poderia ter nenhuma religião lá. O Estado é laico e claro, deveria ser, tem que entender. Deveria ser. Eu quero falar, para finalizar aqui, de tribunal de júri. No próximo bloco, eu trago aqui uma entrevista falando sobre a Omicron, que é a nova cepa aí do Covid. Vou trazer aqui o doutor Germano Alves para falar sobre isso. Fique atento, que vai ser muito interessante esse papo. Tribunal de júri, você é especialista nisso? Eu te falei desde a cópula, papai e mamãe. Vamos lá. Desde o rascunho da Bíblia, que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, quando ele escreveu a Bíblia, quando ele ditou a Bíblia para alguém escrever, ele sabia que Caim iria matar Abel. Então, ele sabia, tinha ciência, que o sangue de um ser humano ia tocar a terra. E a partir daquele momento, no livro do Gênesis, até hoje, e até o momento do Armagedon, que um novo cometa venha matar todo mundo igual os dinossauros, nós vamos ter homicídio. E o que nós temos? O holofote, que guia às vezes uma prisão preventiva. Se você apagar a luz, eu brinco muito, somos sacanos, muito sarcástico. Se na época que Caim matou Abel tivesse holofote, Deus teria decretado a prisão preventiva de Caim por ter matado Abel. Tá? Então você tem muito aquela questão. Um júri que tem holofote é mais difícil de ganhar, não tem nem do ideia. Que ganhar do que o que não tem? Vou lhe dar a ideia. Eu brinco muito, por isso que eu falo do Tribunal das Lágrimas. Não há vencedor nem vencidos no Tribunal do Júri. Um ser humano pereceu, merecida ou imerecidamente, porque se eu estiver tentando estuprar a sua esposa, sua filha, sua mãe, e você me matar, eu cacei a minha morte. Você agiu em legítimo defeito terceiro. Então, eu cacei morrer. Eu morri merecidamente. Certinho? Então, ó, não matarás. Há precedentes. Davi matando Golias. Então, Deus deu a vida, só Deus tira. Não matarás, mas Davi pôde matar Golias. Então, a excludente diante de juridicidade da legítima defesa está na Bíblia. A violenta emoção. Quando Cristo entrou e jogou para cima todas aquelas bancas no templo, aqui no lugar dos vendilhões, aquilo chama-se o quê? Violenta emoção. Esses preceitos bíblicos estão no Código Penal. E a legítima defesa não é fácil defender. Mais ou menos, né? Que alguns podem entender diferente. Eu já vi caso assustador de promotor denunciar o cidadão que deu tiro no cara dentro da casa dele que estava roubando. Então, acontece, doutor, é ciência da controvérsia. Se eu der 10 tiros uma coisa, se eu der um é outra. Então é muito relativo. Mas o Tribunal do Júri, que é o Tribunal das Lágrimas, onde não há vencedores sempre vencidos, a sociedade perdeu alguém e alguém justo ou injustamente ficou preso, é uma ciência, uma arte, não é teatro, né? Senão o Paulo Altran, o Neila Torraca faria um tribunal do júri. Então você tem conhecimento, é um conjunto de situações, de técnica, de discurso, de psicologia, de balística forense. Você tem que dominar várias, psicologia, né? Como é que você vai julgar? E aí questão de competência. Tem que ser mais que um ator. Se fosse ator, o Sean Connery, para mim, o Patino seriam os maiores advogados do planeta, e não são. Né? Lima Duarte, Cláudio Março, esses, Antônio Fagundes, seriam excepcionais advogados, não é isso. A advocacia não envolve no plenário de teatro. Alguma coisa cênica? Sim, não vou discordar. O emocional pesa muito no Tribunal de Júri. E aí vai o holofote. Você trabalhar com o processo de repercussão, e é uma coisa que eu queria abordar contigo, no início do século XX, lá para 1900 alguma coisinha, 2,
nós tivemos um extraordinário advogado chamado Evaristo de Moraes, pai de Evaristo de Moraes Filho. E foi num artigo escrito por ele, reproduzido pelo saudoso ministro advogado Márcio Tomás Bastos, que arrenda homenagem à memória dele no dia do advogado criminalista da advocacia criminal, que é a Dona Crim. Não o dia, mas o evento que nós estamos participando. Ele escreveu assim: muitas das vezes, redatores e repórteres cunham nas primeiras páginas de jornais verdadeiras sentenças condenatórias às primeiras impressões do fato a ser apurado. Ou seja, hoje é todo dia acontece. Acabou. Esse trem que você está olhando aí, que vem quando de hora, que chama internet, cara, né? Facebook, estragão, bicho, isso aí, assim, sentença condenatória. É imediata. Como é que fala? Deletar, não? Como é que eles usam hoje a expressão? Como é que chama, gente? Que é um negócio lá que fala. Não é deletar, não. Você suprime o cara da rede social. Você aniquila a existência do cidadão. Tem um termo, não é mudado nesse negócio, não, mas tem um termo específico. Né? Você suprime a existência do cara, ele fez uma consideração, não, isso é absurdo, e deleta o cara. É deletar o cara, acho que é isso. Então, nós temos esse problema hoje, e que é muito grave, porque o que impulsionou uma mão homicida? Por que o indivíduo que até então não havia perpetrado nenhum tipo de conduta ofensiva à norma dos homens, matou alguém? Né? O que impulsionou isso? Eu tenho um cliente que deu 3 tiros na cabeça do outro dentro de um restaurante com 300 pessoas, que a motivação dele foi o seguinte: um mês atrás desse fato, esse cidadão havia participado de um roubo e ameaçado tocar fogo nos filhos dele. Aí encontrou lá e queimou o caboclo. Então, é justificável ou não? Mas por que fez? Nós temos que olhar além do fato, além da conduta. Né? Você pega um cidadão matando o outro. Por que ele lançou a lâmina fria contra o corpo quente daquele personagem? O ser, aspas, humano, aspas, animal racional, mata barra de rio, barra de saia, barra de ouro. E por instinto. Ou você pode falar barra de droga, né? Que há muitos delitos envolvendo drogas. Mas a avaliação disso dar-se-á por uma nomenclatura, conselho de sentença, juradas e jurados, que haverão de definir. Isso foi dolo eventual? Assumiu o risco de produzir o resultado? Dá licença. Whisky. Isso aqui dá embriaguez. Se eu pegar um carro, sair aqui do estúdio e passar por cima de alguém aqui, um promotor vai falar: olha, foi dolo eventual. Ele assumiu o risco de matar. Quem vai decidir se o conselho de sentença? É muito conturbado nos tempos modernos, dada a repercussão que se dá. Teve um caso, um cidadão no Nordeste, não vou declinar o nome, que era ligado a uma emissora, filho de um poderoso lá, que a emissora omisiou completamente o fato. E a outra emissora, primeira página do jornal, todos os dias, recorrentemente, noticiando o fato. Então você deixa ao relento, à mercê da mídia, e eu não sou contra a liberdade de imprensa, eu sou favorável. Se eu estou aqui hoje, é porque a imprensa me produziu. Eu fruto do meu trabalho repercutindo, positivamente ou negativamente. Se eu estou tendo o privilégio de conversar com você, se eu vim aqui hoje em Cuiabá, e é a 4ª ou 5ª vez que vem me aparece aqui, é por fruto dos nossos trabalhos com reflexo midiático. Agora, enfrentando às vezes uma imprensa séria e outras vezes uma imprensa altamente tendenciosa. É o pró e o contra. Mas é aquele negócio. Eu não tenho amor, eu sou tarado pelo Tribunal do Júri. Para mim é um dos momentos na advocacia mais singulares, onde você tem, eu sou muito sacana, né? O policial militar fala assim: o primo da comadre da madrinha falou que foi o Zé. O delegado fala, foi o Zé. O promotor fala, foi o Zé. O juiz fala que é indícios de autoria e prova de materialidade. Tem um cadáver. Parece que foi o Zé. O tribunal fala, foi o Zé. Aí você entra no plenário assim: no dia tanto, o Joaquim tomou tiro e morreu? Sim. 4. Foi o Zé? Um voto sim, um voto não. 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 Na hora que vai no 7º, o que você vem? Não. Cara, orgasmo múltiplo sucessivo. Principalmente quando o cara foi inocente. E quando ele foi culpado? A culpa é do Estado. Não é minha.
né? A minha consciência fica no criado mudo. Quem tem que provar que o Eduardo perpetrou o delito não é o Quaresma, advogado dele, é o promotor de justiça que está ali operando a câmera. Ele tem que falar, eu provo o que o Eduardo fez. Não sou eu, não. Se ele não teve competência para provar que você fez, a culpa não é minha. A responsabilidade é minha. Porque eu não tenho perícia, não tenho polícia, eu não tenho método de interceptação telefônica. Quem tem é o Estado. Então, para nós, tanto quanto quando nós vemos um inocente ser condenado. Eu falo para o meu cliente, quem dá resultado é o jogo do bicho, eu vendo trabalho. Resultado é lá com o pessoal da 1 ao 25. Né? O meu negócio é trabalho. Eu não faço promessa, eu tenho compromisso. Todo processo é uma pizza. 50% para um lado, 50% para o outro. Eu dou duas garantias na vida, duas coisas indefensáveis. Primeiro, a morte. Se você me contar um jeito de vencer a morte, eu vou ficar muito satisfeito. Qualquer outra coisa que é indefensável, sabe? Você é casado? Sou casado. Chega em casa com batom na cueca. É indefensável. Tanto que já é, o popular já dizia, isso é indefensável. Então, dentro de um contexto de processo, você pode buscar uma justificativa. Eu já pedi condenação várias vezes. Eu não sou contratado para absolver, eu sou contratado para defender. Incontáveis vezes eu já pedi, e digamos que eu não sou um profissional muito barato, né? Eu tenho um patamar de honorário razoável. Tá igual o jogador do Flamengo, tá em outro patamar. Pelo menos tava, né? Tava, pelo menos. Não, eles continuam ganhando, só não ganharam porra nenhuma. Não me saca, não me machuca, rapaz. Esse ano não foi cheirinho, foi odor desagradável. Você é flamenguista? Rubro, eu sou da Baixada Fluminense, velho. Sou lá de Nova Iguaçu, parceiro. Certo. Eu aminerei já há muito tempo. Mas essa questão de honorário é o seguinte: nós vamos gradativamente atingindo algum patamar, ou de excelência, ou de estabilidade. E, obviamente, custo. Se você, eu sempre brinco, né? Já viu aqui, gente? Aqui, ó. Eu era louco para consertar esse focinho meu, que eu acho que é uma bolinha de palhaço. Eu nunca tive dinheiro para contratar o Pitangui. Então, eu vou morrer. Nem vai ter mais. Exatamente, porque ele já sucumbiu. Já foi. Então, a partir do momento que eu quero um profissional mais qualificado, eu vou despender mais dinheiro. Mas não quer dizer... vou botar Minas Gerais, que eu não conheço aqui em Cuiabá, hospitais. Você tem um pronto-socorro, que é o HPS, e você tem um Mater Dei, que é de excelência. Se você tiver um infarto agora, e tiver dinheiro, você quer ir para o Mater Dei, mas lá você pode morrer e ser salvo pelo HPS. Não quer dizer que você contrata o melhor advogado do planeta que você será absolvido. Principalmente, eu tenho um caso que o cidadão entrou num salão de cabeleireiro, deu 7 tiros numa mulher indefesa. Eu vou falar o quê? Que foi o clone? Foi uma possessão demoníaca? Não, eu tenho que pedir condenação dele. Agora eu tenho que discutir se aquilo foi torpe, se aquilo foi com perigo comum, se aquilo foi com recurso. E dentro desse contexto da acusação, isso aqui o Estado está certo, isso aqui está errado. Então, tentar amenizar a pena. Eu não tenho como você tem como negar o óbvio. Defesa. Você tem como negar o óbvio. Você não nega o óbvio. Você tem um cidadão filmado matando o outro. Você vai virar para o jurado e falar, não foi ele. Qual credibilidade que você vai ter para o conselho de sentença? Então, isso é impossível de ser feito. Clemência, o pessoal fala muito da clemência, é um negócio hoje interessante. Olha que cena mais louca. Você chega em casa, pega a sua mulher, não você, qualquer pessoa, pega lá a sua mulher com o Ricardão. Se você matar a mulher, você não pode invocar a legítima defesa da honra. Porque o Supremo falou que não pode, que é abjeto. Mas se você matar o Ricardão, pode, porque é de gênero. Aí, ó. Você já imaginou um negócio desse? Pegue os votos, telespectador, caça os votos que julga. Não dá ideia, não. Não, você tá dando ideia. Eu voto, gente, é matar o cara, não sou. Tá dando ideia. E outra coisa, se for para matar o Ricardão, mate a chifrada, porque é meio desnecessário. O homem sem chifre é um animal indefeso. Então, se você usar... Cara, é que é negócio. Eu tenho que ir embora, tenho que ir pro intervalo, porque eu vou acabou nosso tempo. Obrigado, Aqui é o Mornego, cara. Obrigado pela sua presença. Te agradeço exatamente, imensamente. Galera, beijo do gordo, saravá pra vocês, viu? Próximo bloco, então, informações da nova cepa Omicron com o Dr. Germano Alves. Fica com a gente até já.